Oi, gente, tô eu aqui de novo, Renatinha, para falar com vocês, né? Bom, na última live que nós fizemos, né? Eu falei para vocês, eu dei conteúdo, né? Que geralmente na live eu só comento vídeos, né? Que eu já tinha postado. Como a turma de vocês está andando muito bem, eu dei conteúdo, eu entrei em répteis, que era assunto também que vai caindo na nossa prova. E hoje, lembra que eu falei para vocês assim, ai gente, o livro de vocês está tão simplificado em répteis, eu gosto de falar da fosseta loreal, né? Eu gosto de falar da língua bifurcada das serpentes, do grupo Viperídea, né? Eu falei isso tudo para vocês, né? Eu falei. Então eu preparei hoje répteis parte 2, que nós vamos focar mais nos grupos de répteis do que nas características gerais do grupo como um todo. Então, nós vamos acrescentar partes que o seu livro não aborda, né? Ou então ele aborda de forma muito simplificada. Vocês sabem que eu adoro estudar os reinos animais. É um assunto que eu dou aula, assim, que você vê sangue nos olhos da pessoa, né? Como diz o meu coordenador de AD, pipoco do trovão, assim, que eu fico, né, com aquela cara de pipoco do trovão. E eu hoje separei para vocês esse conteúdo de répteis, que tem algumas coisas assim, né, que podem ser cobrados em algum vestibular. Embora esse ano a gente tenha uma noção que provavelmente vão ser vestibulares assim, mais simples, né, saindo um pouco da linha do que foi ano passado, bem conteudista, mas eu acho que é muito importante a gente saber de certos assuntos, porque quem sabe eu posso levar vocês, né? Alguém vai querer fazer biologia, ou alguém vai querer fazer medicina veterinária. Eu vou ficar feliz e contente, feliz da vida com a influência que eu tô na vida de vocês. Então vamos lá. Quem são os grupos dos répteis? Primeiro grupo, testudíneas ou quelônios. Testudo, né? Tem mó textão. Mentira, gente. São os quelônios, são as tartarugas. Segundo grupo são os esquamata, estão ali dentro os lagartos e lagartixas. Olha só que delícia, gente, que almoço gostoso com lagarto, né? E o último grupo é o grupo crocodília, que é o grupo que estão presentes jacarés, crocodilianos e gaviais, que é um bicho muito feio. Então vamos lá, sobre os testudíneas ou os quelônios, eu separei algumas coisas que são importantes vocês saberem. Bom, eles vivem principalmente na água, porém eles colocam os seus ovos na terra. A gente não sabe como, mas a gente sabe que a mãezinha vai lá, enterra os ossos, esconde, vai para a água, nunca mais vê aqueles filhotes de novo, né? E quando esses filhotes chegam à época reprodutiva, eles voltam ao local onde eles nasceram. Olha que bonito, gente! A natureza é perfeita. Eles têm ali um georreferenciamento que talvez o Chicão possa explicar para nós, enquanto professor de geografia. Mas eu não sei como que eles fazem isso. Mas eles voltam exatamente para a praia onde eles nasceram para colocar os seus ovos. Então, é muito bonito, a gente estuda assim coisas que a gente, né, que a gente tem, a gente observa. Quem nunca viu aquelas tartaruguinhas pequenininhas indo para a água assim, dá um Google para você ver, porque é natureza, é a nossa vida. Bom, o nome dos testudíneas, né, vem do quê? De um indivíduo que é provido de uma carapaça, né? Aquela casca que a gente vê ali, que a tartaruga ou o jabuti, né? Eles ficam ali dentro. É uma carapaça formada por placas ósseas fundidas. Quem nunca teve aquela tartaruguinha da água, né? Aquela que ficava lá na nossa casa, que a vovó dava pra gente toda vez que ia na feira, que ela não sabia que ela estava cometendo um crime ambiental, tadinha. Você observa que tem essas placas, né, que são fundidas umas nas outras, são placas de queratina. Na região ventral, na barriga dessas tartarugas, a gente tem uma estrutura que a gente chama de plastrão, que é uma forma que a gente utiliza para diferenciar indivíduos machos e fêmeas. Bom, as nossas tartaruguinhas, ao contrário do que a gente pode imaginar, elas não possuem dentes. Elas possuem umas lâminas córneas que são utilizadas para o quê? Para triturar não, para rasgar o alimento.
A minha tartaruguinha, porque tem uma história envolvida nessa tartaruguinha, né, gente? A minha irmã tinha asma e bronquite muito séria. E a minha avó leu numa revista dessas de fofoca, né, quando a gente era pequena, que ganhar uma tartaruguinha fazia com que a pessoa melhorasse da asma ou da bronquite. Então, a minha avó deu essa tartaruguinha para minha irmã cuidar. E a minha irmã, durante muito tempo, olha o fator psicológico aí atuando, gente. E a minha irmã, durante muito tempo, não teve mais crise de asma, né, nem de bronquite, por conta da simpatia que ela ganhou a tartaruguinha. A tartaruguinha virou gigante e foi dada a uma instituição, porque a gente não tinha mais como ficar com ela em casa. E a minha avó cometeu um crime ambiental sem saber, claro. Então, vamos lá. O próximo grupo é o grupo dos esquamatas, tá? Olha que legal. A gente, quando fala do grupo dos esquamatas e do grupo dos quelônios, a gente fala de uma questão de evolução, que os crocodilianos, eles estão mais próximos das aves do que dos quelônios e dos esquamata. Por quê, gente? Por causa da ancestralidade comum que ele tem ali com as aves. Então, embora a gente saiba que ele está mais próximo das aves e dos mamíferos do que dos répteis propriamente si, a gente acaba estudando tudo junto, tá? Mas vocês vão ver que eu tenho muitas coisas para falar, né? Em alguns grupos, em outros eu não tenho muita coisa para falar e a gente vai complementando aí. Bom, então vamos lá. Os esquamatas são divididos no grupo sáureos, que são lagartixa e camaleão, que eles têm uma característica de terem células que interagem com o ambiente. Alguns têm a capacidade ali de mudar a sua coloração por conta dessas células. Tem os ofídeos, que é meu grupo do coração, que são as serpentes. E os anfisbenídeos, que são as cobras de duas cabeças. Ela não tem duas cabeças, tá, gente? O que a gente tem mais dentro desse grupo? Que eles trocam de pele periodicamente. E muitas vezes você pode encontrar aquela pele da cobra achando que a cobra está ali, mas a cobra não está ali nada, né? A cobra só deixou a pele e vazou, né? Tem gente que corre só de ver a pele, né? Bom, vou contar uma historinha para vocês rapidamente, tá, gente? Renatinha foi fazer uma saída de campo. Eu me identificava mais com os animais do que com as plantas, porque vocês vão ver que botânica ou você ama ou você odeia. Eu sou do grupo daqui odeia botânica. Então, nessa saída de campo, foi o grupo que gosta de bicho, né, para um canto da mata, e o grupo que gosta de planta para o outro canto da mata. Tinha um professor lá que era a coisa mais linda do mundo, que eu não vou falar o nome dele, mas todo mundo ficava de olho no professor. E aí, assim, estávamos lá procurando cobra e tal, né, lá no nosso espaço, e eles estavam no outro quadrante, vendo planta. De repente, esse professor, que era um gato, que todo mundo amava, né, que todas as mulheres ficavam, oh, meu Deus, o professor fulano de tal. O professor fulano de tal sai correndo assim, ai, uma cobra. E aí, assim, acabou todo o encanto, né? Ninguém quis mais saber do professor bonitão, porque ele correu da cobra, né, de uma forma, assim, esquisita, né? Bom, então vamos lá. Falando das cobras, dos ofídeos, a gente tem muitas curiosidades para falar para a vida de vocês. Eles não possuem orifícios auditivos, eles não escutam, gente. Como é que eles conseguem caçar? Como que eles conseguem engolir uma pessoa? Olha só, essa questão de engolir uma pessoa é muito interessante, porque nós temos aqui o nosso osso maxila e a nossa mandíbula. Nós temos aqui, ó, uma articulação prendendo a maxila à nossa mandíbula. Essas cobras, elas não têm essa articulação prendendo as duas. É tudo móvel. Então, o que acontece? Você acha que a boca da cobra é assim, mas ela pode fazer assim, ó. E aí ela consegue engolir uma vaca, ela consegue engolir seres que são muito maiores que ela. E ela ainda tem uma adaptação para que ela consiga respirar enquanto ela está ali se alimentando. Bom, existem espécies que são peçonhentas. Qual a diferença de peçonha para veneno, gente?
Peçonha é uma estrutura que vai ser inoculada por um órgão inoculador. Quem é o órgão inoculador das serpentes? São os dentes, que são como se fossem agulhas furadinhas ali no meio, né? Que aí ela pica, né? Ela morde, pica não, ela morde a gente. E aí ela lança esse veneno, por quê? Porque esse veneno, ele vai servir para paralisar a presa e para iniciar a digestão fora do corpo da nossa cobra. Então, ela quando injeta o veneno, essa peçonha, veneno não, desculpa gente, essa peçonha, ela começa o quê? A degradar os tecidos para facilitar a digestão da nossa serpente. Então, ela não faz de propósito com você, ela não vai te picar de propósito. E quando ela se sente ameaçada, ela vai lá e ataca. Mas se você vê uma cobra, deixa ela ali quietinha no lugar dela, fica olhando, faz um vídeo, ela não vai fazer nada contigo, mas não bota a mão na bicha, né? Aquela história de, a cabeça triangular, fosseta L'Oreal, não funciona, gente. São muitas espécies de cobra, cada uma tem uma característica diferente. E você, como não conhece, eu que sou bióloga, que estudei essas bichas, não conheço, imagina vocês que não conhecem. Então, deixa elas lá no canto delas, observa, não bota a mão, não pega, tá? E deixa a bichinha lá, só tenta analisar como que ela tá rastejando, né? Bom, as serpentes, elas têm duas formas, né, de captura da sua presa. Uma delas é a constricção, como a jiboia. A jiboia ela vai entrelaçar, porque ela tem uma musculatura muito forte. Ela vai se entrelaçar na sua presa, vai esmigalhar todos os ossinhos até aquela presa ficar morta para ela poder engolir de forma calma e tranquila. Olha só, sem ninguém para atrapalhar ela. Então, cuidado com as serpentes. Bom, coloquei esse slide ali, serpentes e órgãos sensoriais. Elas têm os olhos, que estão laterais ali à cabeça. Elas têm a glândula de peçonha, que são conectadas à fina agulha, que são os dentes, que elas projetam essas agulhas para frente para conseguir pegar a sua presa. Elas têm a fosseta L'Oreal e elas, olha lá, gente, quando a gente utiliza essas bichas, né, para tentar fazer estudos na peçonha, a gente utiliza ali uma pinça para espremer e tirar esse veneno. Esse veneno já foi utilizado para fazer remédios. Bom, crocodilianos. Crocodilianos, a gente tem os jacarés aqui no Brasil. E o que é mais importante para você saber na sua vida? Que o coração dos crocodilianos, ele já é um coração que a gente começa a observar. É ali o coração número 1. Que a gente já começa... Não, número 1 não, gente, número 4, desculpa. Que a gente já começa a observar a divisão em cavidades desses animais. Então, assim, essa divisão em cavidades diminui a mistura de sangue arterial e venoso. Então, o animal ele tem uma eficiência energética muito maior do que aqueles animais que estão ali o tempo todo misturando o sangue. Esse é o ponto primordial para você saber dos crocodilianos. Ah, você não precisa saber que o crocodiliano ele fica em pé, que tem uma musculatura muito forte, ele fica em pé. Você precisa saber que o corpo dele é impermeável, que ele não tem ali produção eles não têm glândulas ali na sua pele. E principalmente sobre os crocodilianos, você precisa saber que é no coração dos crocodilianos que a gente já consegue observar uma adaptação para que esses caras fiquem o quê? Energeticamente mais eficientes. Então, adorei dar aula para vocês disso, tá? Próxima aula de aves. Divirtam-se, cuidem-se bastante. Até a próxima!